Daremos início, então, à terceira e última parte do nosso estudo a respeito do pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo, com ênfase e base na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e aos Coríntios. O primeiro texto paulino que analisaremos a seguir se dá logo no momento da sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Paulo acostumou, nas suas duas cartas a eles, demonstrar a realidade escatológica de que eles passariam pela tribulação até chegar ao arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, após terminadas as tribulações. E a vós outros que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais por castigo sofrerão a pena da destruição eterna, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer-se admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 7 ao 8. Uma análise honesta desses versos mencionados pelo apóstolo Paulo nos faz uma clara referência ao arrebatamento pós-tribulacional, quando os cristãos receberão o alívio de suas tribulações, e não antes disso. Primeiramente, é bom mencionarmos que Paulo estava escrevendo exatamente para a igreja que estava sendo perseguida por amor a Cristo. A pergunta que fica é: quando é que os cristãos terão o alívio? Na visão dos pré-tribulacionistas, tal alívio vem evidentemente em função do arrebatamento dos crentes para o céu, junto com o Senhor. Neste caso, tal situação encontrar-se-ia exatamente naquele tal do arrebatamento secreto, em que viria de maneira invisível, na qual apenas os salvos arrebatados poderiam ver. Tal suposição antibíblica, contudo, é clarissimamente negada pelas palavras do apóstolo, que faz menção explícita de uma vinda de Cristo. Primeiro, com os anjos. Segundo, em poder. Terceiro, e em chama de fogo. Essas descrições estão clarissimamente relacionadas, não a uma vinda secreta e invisível como pregam os pré-tribulacionistas, mas a uma vinda em poder com claras e poderosas chamas flamejantes e anjos poderosos. Isso nos revela que esse arrebatamento, quando os cristãos receberão o alívio de suas tribulações na volta de Jesus, não é um fenômeno secreto ou visível só aos crentes, mas sim algo que todo olho o verá, tanto quanto as chamas flamejantes e os próprios anjos. Será uma vinda ante a glória do seu poder, e não uma vinda secreta. Será uma vinda visível a todos, e não algo escondido de todos os demais. Isso por si só já é o suficiente para botar por terra a doutrina do arrebatamento secreto. A única conclusão lógica dessa passagem é que o arrebatamento que traz alívio às tribulações sofridas pela igreja acontecerá no mesmo momento escatológico da parousia ou manifestação gloriosa do Senhor, que acontecerá ao fim do período tribulacional. No mais, vemos outras inúmeras evidências que nos confirmam esta conclusão anterior. Por exemplo, o momento do alívio da tribulação dos cristãos, o arrebatamento, na vinda de Cristo em seu poder, se dará no mesmo momento em que os ímpios sofrerão a pena da destruição eterna. Aqui, a menção de Paulo não pode tratar-se apenas de uma perdição, como vertem algumas traduções, com continuidade de vida de mais 7 anos. Pelo contrário, a palavra aqui empregada por Paulo significa pelo léxico de concordância de Strong, para destruir completamente. Paulo está se referindo a uma destruição, fim de existência, dos ímpios no momento do arrebatamento dos crentes, e não a um prosseguimento de vida por mais 7 anos para somente eles sofrerem as tribulações. O arrebatamento da igreja implica na completa destruição, eliminação dos ímpios por sobre a face da terra, e não a uma continuidade de existência
por mais 7 anos. Tudo isso nos revela claramente e de modo lúcido e cristalino que o arrebatamento da igreja é um acontecimento pós-tribulacional, ou seja, após terminar o período da grande tribulação. Momento este em que o Mestre irá reunir os eleitos e que os ímpios serão destruídos da terra, dando início assim ao período milenar que se inicia após este momento. Outro fato de grande valor e importância, igualmente relatado pelo apóstolo Paulo com relação ao arrebatamento não secreto da igreja, é o fato de que ele não é acompanhado por um silêncio mortal como um fenômeno secreto ou invisível, mas sim sob barulho de sons de trombeta anunciando uma vinda gloriosa e não secreta de Cristo para ser admirado por todas as pessoas. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Aqui podemos ver que Paulo, ao invés de fazer menção a um arrebatamento secreto e silencioso, faz menção à ordem com a voz do arcanjo e ressoar de trombeta de Deus. Definitivamente não tem nada de arrebatamento secreto aqui. Como disse o Dr. Samuel Bashinock, como frequentemente se tem assinalado, esta talvez seja a passagem mais barulhenta da Bíblia. Até mesmo a nota textual da mundialmente reconhecida tradução da Nova Versão Internacional relata as suas dificuldades nesses termos. Alguns sustentam que será secreto, mas Paulo parece estar descrevendo algo público e aberto, com ordem em voz alta e sonido de trombetas. Nota textual da Nova Versão Internacional, comentários de 1 Tessalonicenses 4,17. Igualmente valioso é o que Paulo escreve aos Coríntios sobre essa mesma questão. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. O aspecto do arrebatamento dos crentes é abordado por Paulo usando o termo de transformação, que a natureza corruptível dos homens será desfeita pela natureza incorruptível e imortal por ocasião da ressurreição dos crentes. Enquanto os salvos já falecidos ressuscitam, os santos que estiverem vivos serão transformados, arrebatados, num momento para outro, num abrir e piscar de olhos, de mortais corruptíveis para imortais e incorruptíveis. Note também que Paulo se inclui entre aqueles que passariam por essas transformações, ocorrente na segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento, caso ele estivesse vivo até este momento, é claro. Dois fatos são igualmente relevantes nessa outra descrição feita por Paulo. Em primeiro lugar, novamente, não nos é mencionado algo secreto, mas sim algo público e aberto, ao soar de trombetas. Em segundo lugar, o mais importante ainda de tudo isso é que tal arrebatamento não se dá ao som da primeira trombeta, mas sim ao som da última trombeta. Isso nos revela que tal arrebatamento não pode ser pré-tribulacional, pois desta forma o sonido de trombeta se daria logo no início da tribulação, ou até mesmo antes dela, e não no final dela, já na última das trombetas. Ora, por que Paulo fez questão de ressaltar aos coríntios que o arrebatamento deles e do próprio Paulo só se daria na última trombeta? Simples, porque ele sabia muito bem que tal situação só ocorreria depois de todas as tribulações terminarem. Se Paulo fosse pré-tribulacionista, diria certamente que isso ocorreria na primeira trombeta, ou até mesmo antes de qualquer trombeta tocar. Ao que ele disse ser a última trombeta, deixou claro aos próprios coríntios que seu arrebatamento seria no final de todas as coisas, no fim de todos os toques de trombetas, já ao término da grande tribulação, e não antes mesmo dela começar.
O pré-tribulacionismo é um sistema de interpretação que está todo fundamentado no que não está dito. Por exemplo, os defensores desta escola de interpretação, se é que podemos realmente chamar isso de interpretação, deduzem sem base bíblica nenhuma a fantástica novidade de uma terceira vinda de Cristo e de uma segunda vinda dividida em duas fases. Também se utilizam de pura negação de fatos óbvios, tal como tentar negar que a ressurreição é pós-tribulacional e o arrebatamento só vem depois da ressurreição. E para contornar esse transtorno, dividem a ressurreição em umas 1000 fases, mutilando completamente a Bíblia, que coloca a ressurreição somente no capítulo 20, depois de acabar todas as tribulações. Também tentam negar que a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52 não é, na verdade, a última, honestamente, mas não dá para acreditar nesse tipo de interpretação. A maior evidência, contudo, de que o arrebatamento dos crentes não se dá senão depois do levante do anticristo e de toda a tribulação, encontra-se naquilo que Paulo escreve aos próprios Tessalonicenses em sua segunda epístola a eles. Vejamos. 2 Tessalonicenses 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa ressurreição com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando estava convosco? Quando analisamos honestamente o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, excluímos definitivamente qualquer chance ou possibilidade da igreja escapar isenta da tribulação apocalíptica. Temos que lembrar que Paulo escrevia aos Tessalonicenses e não a descrentes ou judeus apenas. Alguns desses tessalonicenses estavam sendo enganados por doutrinas hereges que queriam adentrar na igreja, culminando com o falso ensinamento de que o dia do Senhor já estivesse chegado. O que é que Paulo faz então? Diz-lhes que antes do dia do Senhor chegar, nós não estaremos mais aqui, mas sim arrebatados no céu? Nos diz que nesse dia do Senhor eles irão desaparecer daqui e de todas as tribulações? Na verdade, não. O que ele lhes afirma explicitamente é que a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não acontece senão depois da apostasia, manifestação do iníquo, que se assentará no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. Isso elimina completamente qualquer chance de que o arrebatamento seja pré-tribulacional, precisamente porque primeiro, ou seja, antes disso, da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele, é necessário que o anticristo comece a atuar mais fortemente e se levante contra Deus no seu próprio templo. Esse acontecimento escatológico se encontra dentro da grande tribulação e, portanto, a própria igreja estará na grande tribulação. Veja que nos é claramente relatado que a manifestação, levante e entronização do anticristo se dá primeiro em relação ao dia do Senhor e a nossa reunião com ele. Os versos acima são tão explicitamente claros contra a doutrina pré-tribulacionista que nem mesmo alguns esforços inúteis foram capazes de superar tamanho disparate contra o pré-tribulacionismo, que ensina exatamente o contrário do apóstolo Paulo. Isto é, que primeiro se daria a nossa reunião com o Senhor para apenas depois o anticristo se manifestar na terra. Paulo deixa muito bem claro que os próprios tessalonicenses veriam todos esses acontecimentos. O professor Zwinglio Rodrigues comenta sobre este texto de Paulo aos Tessalonicenses nas seguintes palavras: não há dúvidas que para Paulo o segundo advento de Cristo não se dará sem ser precedido pela apostasia, pela revelação do homem da iniquidade, o anticristo. Concluindo,
penso que foi possível deixar claro que o texto de 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 ao 3, nos informa que a nossa reunião com Cristo, o arrebatamento, não se dará sem que a apostasia e o surgimento do homem da iniquidade aconteçam. Também vimos que o período em que o anticristo será conhecido chama-se de grande tribulação. Na junção desses tópicos escatológicos, compreendemos que 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 3, é uma referência objetiva que favorece a teoria pós-tribulacionista. Paulo inclui a si mesmo entre os salvos que esperam a vinda de Cristo. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,15. E em 2 Tessalonicenses 2,8 diz que o iníquo será destruído pela manifestação de sua vinda. Nós, os vivos, membros da igreja na terra, ficaremos até o anticristo ser afastado do poder. A colocação feita é muito perspicaz, pois nos revela claramente que a parousia, quando acontece o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,15 ao 17, na visão paulina, identifica-se depois da destruição do anticristo, 2 Tessalonicenses 2,8. A correlação entre as duas palavras idênticas nesses dois textos nos mostram que a parousia, que é o momento da vinda, só acontece depois de concluídas todas as fases da grande tribulação. O Dr. Samuel Bashinock, ex-professor de História Eclesiástica e Teologia da Universidade Andrews, segue linha semelhante sobre as provas evidentes do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3, dizendo: o que é crucial nesta passagem é que Paulo não faz menção de um arrebatamento pré-tribulacional como um precedente necessário para a vinda do Senhor. Contudo, este seria o argumento mais forte que Paulo poderia apresentar para provar aos Tessalonicenses que o dia do Senhor não poderia possivelmente ter vindo, uma vez que o seu arrebatamento para fora deste mundo ainda não tivera lugar. A omissão de Paulo deste argumento vital sugere fortemente que Paulo não acreditava num arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Esta conclusão também é apontada pela menção por Paulo do aparecimento do anticristo, um evento indiscutivelmente tribulacional que os crentes verão antes da vinda do Senhor. Se Paulo esperasse que a igreja fosse arrebatada deste mundo antes da tribulação causada pelo aparecimento do anticristo, ele dificilmente teria ensinado que os crentes veriam tal evento antes da vinda do Senhor. Que interesse os tessalonicenses teriam no aparecimento do anticristo juntamente com a tribulação que o acompanharia, se devessem ser arrebatados para longe dessa terra antes desses eventos terem lugar? Assim, tanto por sua omissão quanto por sua afirmação, Paulo nega o ponto de vista de um arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Portanto, fica muitíssimo claro que a vinda de nosso Supremo Mestre e a nossa reunião com ele não acontece sem que primeiro venha a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Veja que Paulo enumera pelo menos 5 fatos que deveriam acontecer antes da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele. A apostasia, a manifestação do anticristo, o seu levante contra tudo o que é divino e sagrado, a sua tomada do templo de Deus e a sua apresentação como se fosse o próprio Deus. Uma vez sendo fato indiscutível que tais fatos acontecem dentro da grande tribulação e não antes dela, segue-se logicamente que a igreja passaria pela tribulação. E Paulo continua. 2 Tessalonicenses 2. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Paulo termina sua exortação aos Tessalonicenses e iniciou ela.
Primeiro, ele afirma que alguns tessalonicenses haviam sido enganados, como se o dia de Cristo já tivesse chegado, e diz que a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele se dará após certos acontecimentos. Citando-os a partir do verso 3 e concluindo no verso 8 com a própria morte do iníquo, o anticristo. Depois de citar todos os acontecimentos dentro da grande tribulação, ele fecha o tema abordado no mesmo ponto que ele iniciou, informando-os quando é então que de fato se dará a vinda de Jesus, que ele aborda ao longo de todo o contexto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Aqui vemos claramente que esta parousia vinda do Senhor, que os tessalonicenses estavam esperando para serem reunidos com ele, só se dará após a própria destruição e aniquilação do anticristo. Esse fato só se dará evidentemente já na fase final da grande tribulação. Portanto, a vinda, parousia do Senhor e a nossa reunião com ele, se dará depois de todos os acontecimentos da grande tribulação, consumando-se apenas no momento da destruição do iníquo por ocasião dessa mesma vinda. Qualquer leitor honesto da Bíblia concluirá que a reunião dos eleitos é depois e não antes dos fatos ocorridos na grande tribulação, desde a manifestação do iníquo até o aniquilamento dele. Só é aí que a parousia, a vinda do Senhor, com consequente ajuntamento dos santos, se dará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versículo 34. O que o mestre quis dizer em relação à geração nesse texto? Esta geração será a geração das pessoas que estiverem vivas na época em que houver manifestação do anticristo, que contemplarão todo o desenrolar dos acontecimentos até o fim. Concluo então o estudo a respeito do pós- e pré-tribulacionismo com o entendimento de que realmente não haverá um arrebatamento secreto, porque isso é uma falácia, isso é uma pregação de conforto que Cristo e nem o apóstolo Paulo chegaram a pregar, muito pelo contrário. As pregações deles eram para preparar o povo para o que viria. Então essa pregação é uma falácia, não é? Estejamos todos preparados para as coisas que virão e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Até lá.